Trilhas da Libertação. 13. O caso Raulinda. As alegrias saudáveis fazem parte do processo da evolução. Os espíritos participamos dos momentos felizes dos homens e entre nós celebramos inúmeros acontecimentos, qual ocorre na Terra, onde os seus membros os materializam, recordando-se deles antes do mergulho no corpo. Pode causar estranheza a alguns observadores superficiais da vida física a comemoração de acontecimentos humanos pelos desencarnados. Da mesma forma que os espíritos perversos se reúnem para a execução de planos macabros e vivências de prazeres sórdidos, de que não se liberaram em relação aos homens, as entidades elevadas cultivam as emoções superiores, estimulando as reuniões edificantes, evocativas de ocorrências felizes. Não somos os espíritos seres indefinidos, insensíveis, como algumas pessoas nos consideram, mas vibrações inteligentes, idealistas, desdobrando todas as potencialidades latentes de que somos constituídos e buscando sempre novas conquistas dignificadoras. Desse modo, como as dores dos seres amados nos pungem, as suas vitórias nos alegram. Ao bom trabalhador é sempre concedido um salário excelente. Agora, a sala onde se realizará a atividade mediúnica de horas antes encontrava-se organizada para o prosseguimento do trabalho espiritual. À cabeceira da mesa, em torno da qual estavam sentados vários participantes, encontrava-se lúcido o amigo Almiro. Após a prece proferida pelo orientador Vicente, iniciou-se a reunião mediúnica. Diversos desencarnados faziam-se presentes, assim como alguns trabalhadores que estiveram na sessão anterior. O ambiente saturado de vibrações harmônicas convidava à reflexão, à prece. Raulinda apresentava-se inquieta, como se percebesse a gravidade e o significado daquele momento para o seu reequilíbrio psicofísico. Buscava identificar com lucidez o que se passava. No entanto, sentiu o raciocínio tardo e a memória algo apagada. Como Vicente solicitara a ajuda do Dr. Carneiro de Campos, pedindo-lhe que dirigisse o trabalho especial, o bondoso guia convocou-nos à aplicação de passes, com finalidade dispersiva dos fluidos entorpecentes que anestesiavam a médium, o que fizemos de imediato. Pouco a pouco, a jovem recuperou o discernimento e compreendeu que se encontrava em parcial despreendimento do corpo por meio do sono físico. Olhou em derredor e acalmou-se, sentindo-se amparada. O semblante acerenou-se e ela buscou sintonizar o pensamento com as vibrações agradáveis. Fernando foi destacado para conduzir a psicofonia, o atormentado perseguidor, que igualmente recobrou a consciência plena e hostil, com graves ameaças. Foi imantado ao perispírito da intermediária. A jovem experimentou um choque nervoso como efeito da assimilação dos fluidos do comunicante. Congestionou a face e tornou-se-lhe um verdadeiro símile em perfeita identificação psíquica. Agitando-se perturbado, indagou sem ocultar a rebeldia. Por que a violência? Terão desaparecido dos mansos e humildes de coração a paciência e a bondade? Interrogou com ironia mal disfarçada. Até quando, ou desde quando, os bons se utilizarão da força para atender os seus objetivos? Não há mais respeito pela liberdade individual? O Dr. Carneiro interrompeu-o, sem qualquer aborrecimento, elucidando. As leis da vida funcionam por automatismos naturais para todos os seres. A princípio, a liberdade do indivíduo leva-o a agir como lhe apraz, inclusive mediante violência contra si próprio e o seu próximo, qual vem ocorrendo com o amigo. E a utilização errada do livre-arbítrio, porque o mau uso dessa opção complica o destino do imprevidente. Este tomba no determinismo inevitável
que o elege para a evolução, conclamando-o com amor ou por meio do sofrimento ao despertar da consciência. Desse modo, não nos estamos utilizando de qualquer recurso de violência, mas de uma terapia enérgica, objetivando a sua felicidade. Uma gargalhada de mofa estrugiu, desconcertante, dos lábios da médium. O doutrinador continuou, porém, imperturbável. Compreendemos a alucinação que o domina, e tendo em vista é que nos acercamos de você com carinho. Considere-nos, portanto, como amigos que o somos e que se compadecem do seu problema, da sua aflição. Não sou eu, no entanto, quem merece compaixão, mas ela que é uma criminosa. Eu estou recorrendo à justiça do desforço a que têm direito todas as vítimas. Infelizmente, a palavra justiça é usada por muitos indivíduos de forma incorreta. Os criminosos assumem postura de inocência e clamam pelo seu nome. Os perseguidores impiedosos e os vingadores desalmados recorrem-lhe ao apoio, desfigurando-a. A única justiça real, porém, é a que promana de Deus, que a inseriu nos códigos do amor em igualdade de condições para todos. Eu sou-lhe a vítima. Não tenho direito a reivindicar justiça? Certamente que sim, e a justiça lhe será feita, não por você que se encontra cego da razão, e talvez com responsabilidade também nos infelizes acontecimentos em que foi envolvido, mas pela vida. Engana-se, amei a desgraçada com devoção e entreguei-lhe a minha vida. Que me ofereceu em troca além do adultério, da traição e do homicídio? Desconhecendo-lhe a pusilanimidade, confiei e fui traído miseravelmente pela desleal que me substituía por outros no leito, inclusive pelos servos que me censuravam às ocultas. Quando me dei conta e ela percebeu minha desconfiança antes que a desmascarasse, tramou e executou a minha morte, envenenando-me. Será que alguém pode avaliar o rio escaldante de lágrimas, de dor e de revolta que tenho vertido? Não lhe desconhecemos o sofrimento, e por isso aqui nos encontramos, realizando uma tentativa de reverter o seu caudaloso curso. Até este momento, desde que você a reencontrou, tem-se-lhe transformado em algoz, lentamente dominando-lhe a área do discernimento e agindo diretamente no seu centro genésico, molestando-a e enfermando-a. Sabemos que ninguém escapa da correção quando erra. Não é necessário, porém, que outrem se lhe faça cobrador, tornando-se candidato, por sua vez, a futuras reparações. Cada qual imprime na consciência os próprios atos e as leis que encarregam de trabalho a retificação dos incursos nos seus estatutos. Jamais a perdoarei. Essa palavra tem significado muito diferente nos códigos da vida. Amanhã, talvez, ela represente-lhe perdão agora, porque postergar a ocasião de ser feliz, se para tanto basta modificar o rumo do pensamento, canalizando as suas ideias para o próprio bem? Não pode haver nada mais frustrante do que a sensação de perda que sucede ao ato da vingança. O falso prazer da vitória é de breve duração, seguido de tempo infinito que se representa sem objetivo. Já examinou a hipótese de haver sido corresponsável pelos funestos acontecimentos de que se diz vítima? Como? Se eu amava e cumpri com todos os meus deveres, inclusive os conjugais? Refiro-me a sucessos anteriores a essa existência. Ninguém sofre imerecidamente. Não tinha ela o direito de ser instrumento de cobrança de dor para o amigo, como igualmente essa permissão hoje lhe é concedida. Não acredito que lhe devesse nada, porquanto a amava.
O amigo usa o verbo amar como instrumento de autodefesa e de acusação. O verdadeiro amor encontra-se acima e além das conjunturas de tempo e lugar, sem nada exigir nem condicionar. É provável que você amasse, ou melhor dizendo, cobiçasse-lhe o corpo, a companhia, as sensações, que não são mais do que o desejo animalizado, herança do primitivismo. E quer, em razão disso, que a perdoe? Eu, que a amava então? Certamente que não. A infâmia utilizava-se da minha posição e fortuna para desfrutá-las, sem sequer retribuir-me com o mínimo de dignidade. Não é essa a questão em análise. O que nos importa são os seus sofrimentos que devem cessar. Os anos sucedem-se, já decorreram mais de 6 décadas desde aquelas ocorrências infelizes, e chega um momento de alterar-lhes o rumo, libertando-o. Não é a nossa irmã que está presa ao amigo, e sim o seu pensamento, os seus interesses que se encontram fixados nela. Como sabe o tempo que transcorreu? Conhecemos-lhes o drama há algum tempo. Desejo maltratá-la pouco a pouco, conflitá-la até mesmo levá-la à morte. E se me conhece o drama, sabe que tenho razão. Morte, no entanto, é vida. Imaginemos que você o conseguisse. Com o sacrifício imposto, ela se depuraria e você a perderia, ficando a sós, desestruturado. Até quando? Porque não seguir a diretriz da vida, libertando-se do ódio que a consome e desarvora, deixando-a por conta de si mesma? Quando ela despertar, e isso ocorrerá em breve, em relação a todos os erros praticados, empenhar-se-á por recuperar-se. E é provável que lhe distenda braços maternos acolhedores, a fim de que os sentimentos se refaçam e se sublimem no amor. Conceda-se tal oportunidade, pois dela você necessita. As palavras do mentor estavam ungidas de ternura, e a sua vibração, vibrando esperança ao indigitado, nele repercutiu poderosamente. Colhido de surpresa pelas perspectivas desenhadas nas frases finais, inquiriu: renascer nos braços da assassina? Não, da mulher que você diz que amou e que se converterá em mãe abnegada, mesmo padecendo os efeitos das dissipações que o organismo brevemente exteriorizará. Crucificada nas dores excruciantes que estabeleceu por meio da insensatez, buscará no filhinho querido o refúgio e o lenitivo para redimir-se. Observe-a. Mais tarde, ela despertará no corpo físico, com leves reminiscências do que lhe parecerá um sonho, e lentamente ir-se-á conscientizando dos acontecimentos, de forma a preparar-se para o futuro. Com o seu afastamento, a fim de ser equipado para a reencarnação, não lhe cessarão, por efeito de mágica, as sensações desagradáveis que experimenta, e estão impressas nas tessituras sutis da alma. Se o seu propósito é vê-la sofrer, mesmo afastando-se, as consequências dos desequilíbrios que ela se permitiu permanecerão, porquanto assim é a lei. Toda causa desencadeada produz um efeito equivalente. Não sei. Estou aturdido, muito confuso. Nunca pensei num desfecho dessa ordem. Não sei. O benfeitor dirigiu-nos uma onda mental específica e acorri com Fernando a aplicar energias calmantes no espírito que foi acometido de forte emoção, pondo-se a chorar num misto de angústia e frustração. Prosseguindo com o concurso de aplicação de energias, ele se foi asserenando, até que adormeceu, sendo retirado para receber assistência especializada em lugar próprio, preparando-se para o futuro. Aulinda retornou à consciência lúcida e percebeu o que houvera acontecido. Fixando a atenção com desejos de recordar-se,
vieram-lhe à mente alguns clichês das infelizes experiências passadas, identificando as causas dos seus atuais conflitos e sofrimentos. O Dr. Carneiro acercou-se e induziu a recordações, elucidando a respeito dos delitos perpetrados, assim como das futuras possibilidades de reabilitação. Embora as evocações fossem pessoais, sintonizados com a sua onda mental, podíamos acompanhar o desenrolar dos fatos mais graves, que culminaram no assassinato do esposo. Incontinente ante a expressão estarrecedora do sucedido, ela começou a apresentar sinais de desequilíbrio, que foram interceptados pelo amigo experiente, que a exortou à mudança de atitude, explicando: a recordação dos erros tem como finalidade despertar a consciência para o conveniente resgate. No passado de todos, nos demoram-se muitas sombras perturbadoras que o amor de nosso Pai nos faculta diluir. Desse modo, despertados para a realidade dos objetivos da reencarnação, que tem caráter educativo, reparador, devemos nos propor o dever de nos iluminarmos, auxiliando aqueles que deixamos tombados na retaguarda. Assim, a queixa contumaz, a rebeldia sistemática, sobreponhamos a paciência e a resignação com irrestrita confiança em Deus, reabilitando-nos diante de quem prejudicamos, a fim de sermos felizes. Envolveu-a em vibrações de equilíbrio e convidou Fernando a trazer o pupilo à psicofonia de Francisco, prosseguindo o labor interrompido com o encerramento da sessão poucas horas atrás. A verdade é que o amigo do soberano das trevas, após a comunicação e a ameaça de que iria pedir providências aos gênios, não conseguiu evadir-se do recinto em razão das barreiras vibratórias. Discretamente vigiado pelos assessores do irmão Vicente, permaneceu ali tentando sair sem o conseguir. Passando da revolta à agressividade e gerando tumulto no campo vibratório em que permanecia ilhado, aguardou o momento para um novo diálogo, agora com maior profundidade.